Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala 221. Mobilidade urbana na capital. Vamos explicar como esse problema afeta a população de uma região de João Pessoa. Cinema e acessibilidade. Entenda como essa relação funciona. Você vai conhecer a poética evocada. E também saiba quais são os serviços terapêuticos oferecidos na UFPB. O Sala 221 começa agora. A vida é tecida em cada fio de poesia. E hoje, Tayane Tavares nos leva para conhecer um grupo que vive essa forma de fazer arte. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega, de onde quer que ela venha, desconhece o Estado e a sociedade civil, infringe o código de águas. É assim que começa o poema Subversiva do poeta Ferreira Goulart. E sabe por que eu iniciei a nossa conversa com esses versos? Porque a reportagem do Sala 221 de hoje vai falar de um grupo que faz exatamente isso. Traz arte ao mundo sem limites, sem fronteira. Beija-flor, eu beija-flor, como beija-flor. É no Jardim Botânico que os ensaios do Grupo Evocarem acontecem. Formado em 2016, o grupo desenvolve trabalhos interdisciplinares com o objetivo de incentivar a cultura literária na região de João Pessoa. Afinal, para eles, a poesia não é recitada, é dita, e não importa por quem. Maria das Dores, de 71 anos, é uma das participantes mais antigas no projeto. Assim, me afastei, né, da Marineuma, fazendo os saraus dela. Um dia eu me encontrei com ela, disse, eu posso ser colaboradora? Aí acendeu em mim a menina que eu, de muito tempo atrás. Aí fiquei, de lá para cá, não saí mais. É um prazer muito grande, né? Eu me sinto, é um encantamento. Cada ensaio e cada apresentação que a gente faz é uma renovação, a gente se sente encantada. A poesia, ela nos renova. E também, de acordo com a poesia, ela é também um momento de reflexão. Aí, quando se aposenta, não pode ser mais nada. Aí, então, é um momento de me sentir viva, já que aposentado não pode ser mais nada, e eu me sinto o máximo fazendo parte do grupo. A poesia também atinge os mais novos e carrega muitos sentimentos e significados. Beatriz é estudante de letras inglês da UFPB. Entrar no Evocare para mim foi uma libertação muito grande, de uma amarra que a sociedade emprega na gente, né? Sobre arte, sobre poesia, sobre o que isso gera ou deixa de gerar na gente. São pessoas muito diferentes, com empregos diferentes, com futuros diferentes, mas a gente está junto ali por um mesmo motivo, que é levar a poesia para as pessoas que não conhecem isso. É o meu primeiro sarau com o Evocare, mas participar também do sarau é uma forma muito importante da gente levar isso para as pessoas, levar amor de verdade. A poesia na sua mais pura essência, porque a poesia a gente não é só falar, não é só dizer. A poesia é a gente sentir, a poesia é corpo. Desligar da complexa rede de informações ciberespacial que vez por outra. Maiara, bolsista do projeto, compartilha do mesmo sentimento. Para ela, a poesia, quando chega, não pede licença. Então, tem uma coisa que a gente aprende aqui no Evocare, no projeto, é que a gente não recita, a gente diz. Porque a gente diz poema. Porque se a gente recitar, é como se a gente estivesse falando algo do outro. A gente está falando algo do outro a partir do nosso corpo. A poesia, ela chega chegando, assim. E ela não respeita nada, ela invade e ela toma conta dos espaços. Mas é um poema que traduz muito bem como a arte, ela pode não ser convidada, mas ela se faz presente. Isso é lindo. A Lei Paulo Gustavo, administrada pelo Ministério da Cultura, representa o maior investimento no setor cultural brasileiro. Ela pode ser acessada através de editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de seleção pública. Às vezes dá vontade de desistir, porque não é fácil, é muita coisa, é muita gente, depende de muita coisa, né? E a gente
não tem apoio sempre. Veja bem, a gente está há mais de um ano sem ter local para ensaiar, porque os teatros que a gente utiliza, o da universidade principalmente, estão em reforma faz tempo. Então a gente ensaiava lá no Lima Penante, que é um teatro da universidade, mas há mais de ano que o teatro está fechado por uma reforma. Aí, graças a Deus, o Jardim Botânico nos permite ensaiar aqui nessa sala, e para a gente é uma glória. Então, é uma renovação. E você pode conhecer mais sobre esse projeto através do Instagram, @poeticavocare. A acessibilidade é um ponto importante na nossa sociedade, e o Sala 221 conversou com a professora Flávia Maier para entender como isso funciona nas produções de cinema. Aqui no CCTA, professores da área de cinema fazem estudos para tornar a linguagem audiovisual mais acessível para quem tem deficiência. A temática da deficiência, ela realmente não é muito explorada na academia, né? E principalmente no campo da comunicação. A gente pensa às vezes na arquitetura, na computação, na linguística, mas não tanto na comunicação. É como se a gente produzisse as coisas, mas essa parte de acessibilidade fosse delegada a outras áreas. E o que isso significa, né? Assim, então, é como se a gente não pensasse esse direito à comunicação, à informação, né? Esse direito a ter direitos, que é a comunicação, né? Porque ela dá acesso a outros direitos, né? Como nossa responsabilidade em relação a pessoas com deficiência visual. Eu pesquiso, principalmente, como que o audiovisual pode ser acessível para essas pessoas, principalmente pensando no cinema. Essa adaptação, depois que o produto está pronto, com audiodescrição, por exemplo, legendagem para surdo e ensurdecido, janela de libras, enfim. Mas, sobretudo, repensar o processo do cinema, de produção, para que a gente tenha elementos em que a experiência fílmica ela possa ser mais autônoma para a pessoa com deficiência visual, sem a necessidade de tanta intervenção como a audiodescrição, por exemplo. E aí, obviamente, não abre mão da audiodescrição, mas se trabalha com uma lógica mais, que a gente chama de desenho universal, certo? Assim, você precisa de menos de intervenção possível. E, obviamente, quando a gente está falando disso, a gente está pensando que um cinema que é mais acessível para mais gente. Você não vai mudar a lógica cinematográfica, você não vai ter que fazer tanta adaptação e vai incluir mais pessoas. As pesquisas seguem em andamento no Departamento de Comunicação. A UFPB tem o Comitê de Acessibilidade e Inclusão, o CIA. Os alunos com deficiência podem fazer solicitação de apoio pelo SIGA-A. O número deles é esse que aparece aí na tela. E o Instagram, @CIAUFPB. Jorge Neto para o Sala 221. O Sala 221 vai para um pequeno intervalo, mas fica ligado que ainda tem mais. Você vai conhecer os serviços terapêuticos que são oferecidos na UFPB e ver os problemas de mobilidade urbana em João Pessoa. O Sala 221 volta já. São quase 7 décadas de formação de profissionais qualificados, de ações de extensão voltadas à Paraíba, ao Nordeste e ao país, e também de realização de atividades de pesquisa com repercussão nacional e internacional e geração de novas tecnologias. Estamos de volta. Se você costuma andar de transporte público em João Pessoa, já conhece as dificuldades que são enfrentadas. Mas em comunidades como a São Rafael, esses problemas ficam ainda mais visíveis. A dificuldade na mobilidade urbana afeta muito a vivência das pessoas daqui da comunidade de São Rafael. Então viemos ao Instituto Voz Popular para conversar com os moradores e entender mais sobre essas dificuldades. A comunidade de São Rafael possui 70 anos de história, sendo uma das mais antigas de João Pessoa. A São Rafael conta com uma parada de ônibus posicionada entre os corredores mais movimentados da cidade, a Avenida Pedro II. Embora tenha uma quantidade considerável de ônibus passando no local, os moradores da região enfrentam a dificuldade dos ônibus não pararem na única parada que existe na localidade. Então, se a gente for comparar, por exemplo, as outras comunidades, a nossa, os outros bairros com a comunidade São Rafael aqui, a gente até tem um número maior de linhas de ônibus, porque a gente está do lado da Avenida Pedro II, né, que é um dos principais corredores de João Pessoa. Um dos problemas que a gente sempre teve aqui foi justamente, a gente está num dos principais corredores de mobilidade urbana da cidade,
Mas os ônibus, né, boa parte dos motoristas, e aí entra aquela história, né, do preconceito contra uma comunidade carente. A gente tem dificuldade de fazer os motoristas pararem, né, na única parada que tem aqui na frente da comunidade São Rafael. E ainda conta também com problemas de arborização, porque em frente à parada de ônibus a gente tem umas árvores que a prefeitura nunca poda, né? A gente sempre tem que ficar solicitando para fazer a poda, porque aí já é uma desculpa a mais que os motoristas acham para acabar não parando, né? Enquanto gravamos a reportagem, registramos o momento em que o senhor João, morador da São Rafael, precisou correr para conseguir pagar o seu ônibus que quase não parou. Isso, relato de gente que reclama que eles não param, principalmente à noite, e assim, as meninas que estão esperando, eles passam direto. Não é todos, mas uns faz isso, né? Diversos moradores também reclamam da estrutura e dos perigos que enfrentam nessa rotina ao depender do transporte público. Muito perigoso, principalmente na minha idade, né? Muitas vezes ao subir, já dão partida, não é todos eles, mas tem alguns motoristas, quando a gente bota o pé e pega aqueles ferros, eles já dão partida, né? É em tempo da pessoa cair, né? Eu já não caí nesses homens, já agora há poucos dias também, porque alguém me segurou pela camisa, né? Já com o ônibus em movimento, né? Mas é muito perigoso, tanto na subida como na descida, lá embaixo na lagoa, né? Muito perigoso, né? Na lagoa a gente sai devagar porque tem aqueles problemas, mas sempre estou dando aquelas arrancadas perigosas, né? Os problemas mostrados nesta reportagem foram encaminhados para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, e você também pode denunciar casos como esses através do número que está aparecendo na tela, 8332 137188. Se você quer saber mais sobre o Instituto Voz Popular, acesse o Instagram, @Instituto Voz Popular. Vamos mudar de assunto? O cuidado com o corpo e a mente podem ser feitos de diversas formas. E na UFPB, você encontra serviços de terapias alternativas de graça. O Sala 221 foi acompanhar de perto e Caio Bom Tempo traz esses detalhes pra gente. Você sabia que a Capela da UFPB oferece atendimentos gratuitos à comunidade e à sociedade? O Sala 221 veio conhecer como funcionam as terapias integrativas holísticas. Vem com a gente. As nossas enfermidades vêm das nossas emoções, e as emoções vêm do mental. Então o homem adoece pelo mental. O corpo ele não cria nenhuma doença, é criado pelo mental. O excesso de ego, o excesso de preocupação, o excesso de depressão, que é o passado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, se eu tivesse feito, o excesso de ansiedade, que é o futuro, se eu me casar, se eu me formar. Então as pessoas ou estão lá para trás, ou estão lá para frente, e não estão no presente aqui agora, né? E esse estar aqui agora é o que é o mais difícil, porque as pessoas chegam com as cabeças muito... A xícara cheia de preocupação, uma coisa que ainda está para acontecer, nem aconteceu, mas o ego já traz toda aquela situação. E às vezes a coisa acontece de uma forma bem mais amena de que você sofreu por antecipação. Então a função desse trabalho é isso. Na capela, o paciente passa por uma escuta, onde diz o motivo de ter procurado o serviço. Logo depois, ele é encaminhado para o atendimento. Há várias terapias: reiki, aromaterapia, fitoterapia, massagem com óleos, ventosa, EFT, tarô e astrologia psicológica. E esse projeto, nesse momento, está no momento de houve as aulas teóricas, que foram online, e nesse momento ele está no momento de fazer uma pesquisa das terapias. Então, tem alguns terapeutas que são alunos do projeto que estão fazendo as práticas aqui, né? Como experiência para coleta de dados para depois ser apresentado, publicado como TCC do projeto. E eu sou uma das alunas também. Então, assim, a maioria dos que estão aqui são voluntários. Então, esse projeto acontece também antes, essas práticas, ela acontece mesmo antes do projeto, né? Tem alguns terapeutas que são voluntários e vêm prestar seus serviços aqui. E fez muito bem, tem me feito muito bem. Assim, eu realmente me reconectado com as terapias, que também tem um sentido amplo, não só do corpo físico, né? Tem a questão da prevenção da doença, em combinação junto com isso aqui da precisão dos remédios ali paliativos, dos ditos alopáticos. Se engana quem acha que aqui só é beneficiado quem procura as terapias. E é doação, né? Porque aqui ninguém tem nenhum vínculo com a universidade, ou que usa só o espaço mesmo, entendeu? Não tem nenhuma remuneração, a gente vem por questão de acolher e gostar de estar assim, recebendo as pessoas para ajudar também, porque na verdade
é uma autoajuda. Quando eu ajudo alguém, eu sou o primeiro que se ajudar sou eu. Porque às vezes eu também treino minha paciência quando eu escuto alguém. Eu treino também não emitir minha opinião em relação a outra pessoa, porque às vezes o seu amigo procura você e você vai conversando, você já vai sua crítica, seu julgamento, né? Você escuta a pessoa, mas o ego está trazendo isso. E aqui a gente também é a escola para a gente, que a gente aprende a escutar o outro sem intervir, sem interferir no livre-arbítrio dele. O que a gente faz é aprender. E aí as coisas acontecem né? Vem uma vez, vem uma quarta, vem outra quarta, vem outra quarta. Tem gente que já tem quase carteirinha com a gente aqui. É porque sente bem, né? Então é isso. O projeto acontece toda quarta no período da tarde e às quintas no horário da manhã. Todos os encontros acontecem na Capela Ecumênica do Campus 1 de João Pessoa e são abertos para toda a comunidade. Estamos chegando no fim de mais uma edição do Sala 221. E você pode conferir outros programas aqui no nosso canal do YouTube e nos acompanhar através do nosso Instagram que está aparecendo na sua tela. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição.